Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa o sangue, que poder tem o sangue no mundo espiritual? Por que é que tem tantas pessoas servindo o reino das trevas sem entender sobre o espírito? Quando você lê Levítico, Êxodo e Levítico, você sendo um ser natural, você fica até confuso, porque tudo aquilo que você vê no mundo natural, nos terreiros, nos barracões, nos terreiros de candomblé, tudo que você vê rolando lá dentro, tá na Bíblia, em Êxodo e em Levítico, ensinando passo a passo, pactos espirituais, oferendas de comidas para os espíritos, ensinando tudo aquilo. Então, quando você é uma pessoa natural, você não entende muito bem a Bíblia e não tem como entender. Deus diz isso, que a Bíblia não é um livro para ser entendido, ele é um livro para Deus lhe revelar. Mas Deus não se revela para todo mundo, porque não é todo mundo que quer obedecer a Deus, servir a Deus. Então é Ele que escolhe algumas pessoas para Ele revelar alguns segredos espirituais. E para você entender primeiro das coisas espirituais, primeiro você tem que entender das coisas naturais. E é sobre isso que eu quero explicar para você. Um exemplo, quando você vê um coreano e um japonês, você sabe discernir entre um coreano e um japonês? Olhando, você diz, é tudo igual. Pois é, não é igual. Quando você ouve a palavra em espanhol, um exemplo, eu vou lhe dar 3 exemplos aqui para você entender sobre o reino espiritual. Quando você ouve a palavra em espanhol, que rico, você pensa o quê? É que rico. Mas em espanhol, que rico é que gostoso. Já é outro sentido. A palavra não é o mesmo sentido, né? Então, no Brasil, que rico, na Argentina, é que gostoso. Não é rico em condições financeiras. Então, já não é o mesmo sentido. A palavra é do mesmo jeito. Ela tem duplo sentido. Quando uma pessoa fala com arrogância, ela fala uma coisa querendo dizer outra coisa. Então, e no mundo espiritual, como é que eu vou discernir se eu não sei nem sobre o mundo natural? Se eu não busco conhecimento sobre as coisas naturais? Então, quando eu fui ler Êxodo e Levítico, eu fiquei muito abalada porque eu participei de coisas em barracões, em terreiros de candomblé, que eu vi tudo aquilo ali na Bíblia, né? Que pessoas sacrificam bodes, galinhas, que faz o amaci, o patê, o acaçá de farinha para oferecer os orixás, que as pessoas fazem os incensos de fumador. Na Bíblia ensina como fazer com açúcar e com café. Então, quando você é um ser natural, você diz, como assim? Então, eles fazem aquilo tudo ali, tá tudo na Bíblia ensinando? Pois é. É sobre isso que Jesus veio ensinar. Porque na época de Moisés, Moisés foi antes de Jesus. E quando Deus mandou Moisés matar um carneiro e mostrar para as pessoas sobre o mundo espiritual, ensinar como se livrar do espírito da morte, Deus, ele estava ensinando aquilo a Moisés pelo aquele fato. Foi só uma ação. Então, quando Deus mandou Moisés dar o recado, passar nas casas, dizendo que as pessoas tinham que matar um carneiro e o sangue do carneiro passar nas bordas da porta, para que o espírito da morte não passasse pelas casas, todos que acreditaram em Moisés, os filhos primogênitos não morreram. E quem não acreditou, todos perderam o seu filho. A partir daquele momento, as pessoas passaram a acreditar no mundo espiritual e passaram a matar
animais e fazer oferendas para agradar o Espírito, dizendo que era para se livrar sobre o pecado. Veja bem, para você entender sobre a morte de Jesus e o poder que tem o sangue no mundo espiritual. Se não existisse poder do sangue no mundo espiritual, no reino das trevas, né, no inferno, não existia tantas pessoas fazendo a mesma coisa. Aí você diz assim, mas por que eles fazem se sabe que não é de Deus? Pois é, se ele soubesse realmente que não era de Deus, jamais ele não ia fazer. Eles fazem achando que está agradando o Espírito certo, achando que está conseguindo viver uma vida melhor na terra. É por isso que eles fazem. Então eu vou ler aqui só uma passagem para você entender, para quem nunca leu a Bíblia, né? Em Levítico 6:17, Deus diz assim: ao sacrifício pelos pecados da ignorância. E se alguma pessoa pecar e lhe fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse o que está fazendo, contudo será ele culpado e levará a sua iniquidade. Quer dizer, a iniquidade que não é o pecado, é o pecado dos pais. Sabendo ou não, a partir do momento que uma pessoa pecou, já traz a iniquidade da vida dos pais para os filhos. E trará ao seu sacerdote um carneiro sem defeito no rebanho, conforme a sua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará a expiação do erro do que o cometeu, sem saber se lhe será perdoado. A expiação de culpa é certamente fazer culpado diante do Senhor. As pessoas que faziam isso, elas faziam por consciência que tinha pecado, para ser perdoado. Então, naquela época, antes de Jesus ter vindo para a terra, as pessoas sacrificavam bode, galinha, faziam sacrifícios de alimento para agradar a Deus, sacrificavam até crianças. Porque se aquilo funcionou com Moisés, se todos que acreditaram em Moisés não perderam seus filhos, aqueles que viram passaram a informação para as suas crianças, criaram seus filhos com aquele ensino. Então Deus, vendo essa dificuldade do ser humano natural entender sobre as coisas espirituais, foi que Deus viu a necessidade de enviar Jesus para ensinar melhor aos seres humanos sobre a espiritualidade, porque ali eles já viviam confuso, porque Deus, ele mandou Moisés fazer aquele sacrifício, mas que era um sacrifício apenas para aquela ação, que era para libertar os escravos, já que Deus estava mandando as pragas para Faraó, para o reino de Faraó, né? As pragas eram perca financeira, doenças, até a última que foi a perca do filho. Então, as pessoas passaram a acreditar no mundo espiritual por ter visualizado que foi exatamente como Moisés tinha ensinado. E aí todos passaram a crer no mundo espiritual e passaram a fazer esse tipo de oferendas que até hoje as pessoas acreditam e fazem. A partir do momento que Jesus nasceu e veio com esse ensino mais específico, né, foi que as coisas passaram a mudar de forma mais rápida, porque já existiam muita gente confusa. E Deus, sabendo da confusão do homem natural,
enviou Jesus por conta disso. E eu vou explicar para você qual é a diferença. E que poder tem o sangue no mundo espiritual. Quando uma pessoa ela adoece, um exemplo. Quando uma pessoa ela adoece, primeiro ela vai num clínico geral. E o clínico geral, ele faz apenas uma análise básica. E ali ele vai encaminhar aquela pessoa aonde está o problema dela. Ele já não sabe mais ajudar, porque ele não estuda sobre o assunto. Ali ele vai encaminhar aquela pessoa para outro tipo de médico. Se a pessoa está doente dos ossos, o médico de pele não vai poder ajudar. Já não tem o mesmo estudo, já não tem a profundidade do assunto. Ele não tem essa profundidade do assunto. Do mesmo jeito é no mundo espiritual. Quando uma pessoa busca um espírita de terreiro de candomblé, ele busca querendo uma ajuda espiritual, onde muitos não sabem sobre um assunto, muitos já sabem. Alguns trabalham em barracões sem saber, sem se aprofundar naquele conhecimento, onde outros já se aprofundam, né? Eles ficam mais tempo de quarto de roncó, eles fazem mais sacrifícios para conseguir a informação sobre o espírito. E se não funcionasse, as pessoas não iam estar perdendo tempo se não visse o agir do espírito através de oferendas e de pactos de sangue. Na África, até hoje, quando nasce uma criança com defeito, deficiente, que ela vem sem uma mão, sem um braço, sem um dedo, eles já enterram a criança ainda viva. Por quê? Porque eles dizem que se aquela criança ficar ali, naquele território de índios, eles vai trazer mal sorte. Vai trazer mal sorte. E alguns deles ainda sacrificam a criança em caso para fazer plantação, para que não dê bicho na plantação, para que a plantação, para que o trabalho não seja em vão. Ele sacrifica aquela criança que nasceu doente para fazer um ritual para que aquele trabalho deles não seja em vão. Quer dizer, o sangue no mundo espiritual, ele existe. E as pessoas que vivem nas trevas, elas não querem acreditar em nada. As que vivem nas trevas e servem a Satanás, elas acreditam que está servindo a Deus. Que está servindo a Deus. Que não precisa ser aceitando Jesus em uma cruz, que está tudo resolvido. É assim. Então, quando Jesus ele veio com essa missão de mostrar a vocês sobre o mundo espiritual, Deus ele enviou justamente Jesus sabendo dessa dificuldade. Que o homem natural ele tem dificuldade de entender até as coisas naturais. Até o que está vendo, ele tem dificuldade de entender. É por isso que eu estou dando um exemplo para você. Se você não sabe diferenciar do coreano para o japonês, você não adianta alguém lhe mostrar. Se você não sabe diferenciar o sentido de uma palavra, não adianta alguém falar aquela palavra para você. Por isso veio o sacrifício de Jesus na cruz, para mostrar o que significava a verdadeira espiritualidade. Que nas trevas eles fazem sacrifícios de coisas externas, coisas superficiais, comidas, patês, farinha no mel, eles fazem farinha no azeite, eles fazem o defumador com café e açúcar. Eles aprendem como funciona uma espiritualidade básica e uma espiritualidade mais profunda, que é através dos sangues. Então, quando Jesus ele veio com essa missão, ensinar a você sobre a verdadeira espiritualidade, Deus, ele vendo essa necessidade, ele sacrificou aquela vida de uma pessoa que não tinha pecado nenhum,
que sabia coisas que os religiosos não sabiam, uma pessoa humilde, para todo mundo compreender que Deus não era o dinheiro, não era o ter, e sim o ser. Então, Jesus, com toda a sua santidade, ele ainda assim fazia jejum. Ele ainda assim fazia jejum. Ele ainda se batizou sem pecado nenhum. Tudo para ensinar as pessoas. João Batista, ele disse a Jesus, você não precisa se batizar, porque você não tem pecado. O batismo era sobre o perdão, era pedindo perdão a Deus de um pecado e pedindo a Deus uma renovação de espírito. Onde Jesus se batizou apenas, somente para ensinar as pessoas. Foi o que ele disse a João Batista. Eu estou me batizando apenas, você tem que me batizar para mostrar às pessoas como tem que ser na terra. Porque elas são cegas, elas não entendem nem o que está vendo. Por isso Jesus, ele foi batizado. Entende? Então todo aquele sacrifício de Jesus, ele já sabia que ia morrer, porque os religiosos não entendiam a respeito do assunto. E para poder entender, precisa a pessoa ser humilde, precisa a pessoa abrir mão de pecado, precisa querer saber o que significa o pecado. Quando você é um ser natural, que você pensa no pecado, que eu pensei no meu pecado, né? Há muitos anos atrás, quando eu olhei os 10 mandamentos na minha mente, qual era o pecado que eu cometia? O único pecado que eu cometia era julgar alguém na época, falar mal de alguém, inconscientemente, sem perceber. Era o único pecado que eu tinha. E eu dizia, eu não acredito nessa história que todo pecado é igual, que tudo tem o mesmo peso para Deus. Quer dizer que uma pessoa que estrupa alguém é o mesmo pecado que uma pessoa que fala mal de outro? Quer dizer, você fica tentando buscar um conhecimento, se justificar para Deus e fugindo de todo conhecimento, tendo tudo aquilo que é pecado como natural. Por quê? Eu vou lhe explicar mais um detalhe para você entender. Porque quem vive nas trevas, os sentimentos de pessoas nas trevas, que a Bíblia fala, é medo, raiva, inveja, ódio, aflição, amargura. São esses sentimentos que as pessoas reconhecem. Elas não têm o reconhecimento dos sentimentos bons, a não ser fazer uma caridade. É assim que eles acreditam, dos sentimentos bons. Quem vive nas trevas, eles dizem que eles não entendem o que lhe falta. Eles não sabem a respeito dos sentimentos bons. Não sabem o que é o amor. Porque quando eu não sei o que é o amor, eu crio o amor. Eu crio, eu fantasio. Eu não sei o que é a empatia. Eu crio, eu digo que sei sem saber. Ah, é pensar no outro. Como é que eu vou pensar no outro se eu não sei porque o outro peca? Se eu não entendo sobre o pecado? É por isso que Deus sacrificou Jesus Cristo. Por isso eu estou lhe dando o exemplo de uma pessoa que ela é coreana. Você vê e acha que é a mesma coisa. Você está vendo e está vendo a mesma coisa. É a mesma coisa de um sorriso falso. É todo mundo que sabe discernir a falsidade? Não é todo mundo que sabe. E ainda assim, quando um falso diz que sabe discernir a falsidade de outra pessoa, ela diz que o outro é falso, mas ele não. Ele lida com o falso e ainda na carência ele diz que não é falso. Quer dizer, ele vê o erro do outro, mas não vê nele. Não compreende. Por quê? Porque não é sarado. Porque é uma pessoa que é carente, ela precisa de estar lidando com pessoas. Ela não entende a respeito de nada e por isso elas naturalizam tudo que sente, busca a Deus do seu jeito e não entende nem por que Jesus morreu em uma cruz. Porque eu não entendia. Não tem como você entender de um assunto se você não estuda sobre ele, se você não quer saber sobre ele. Então foi a respeito do valor do sangue no mundo espiritual que Jesus morreu na cruz.
para ensinar a você sobre o valor desse sangue. E como se move o mundo espiritual da luz? Da luz. Como é que eu abro o mundo espiritual da luz ao meu favor, ao meu respeito? Como é que eu oro? Porque só orar não resolve, Deus diz. Nem só orar e nem só jejuar. Você tem também que querer estudar a respeito do assunto. São 3 coisas juntas para ainda assim você conseguir abrir o mundo espiritual ao seu favor para que Deus lhe responda. É você sacrificando alguma coisa daquilo que você gosta. O mundo espiritual de Deus, ele se abre para você a partir do momento que você faz um sacrifício daquilo que não é pecado. Mas eu abro mão para Deus falar comigo. Não é errado, mas eu vou largar isso para que Deus fale comigo. Assim é o reino da luz, onde as pessoas elas não querem pagar o preço. Por isso, elas não conseguem nem sequer compreender, entender sobre a morte de Jesus na cruz. Porque eu buscava entender por mim mesma e eu não entendia. E ainda assim, quando eu pensava no pecado, eu dizia, Deus me bote onde Ele quiser. Porque eu não consigo viver da forma que Ele diz. E nem muito menos ir para a igreja e ver as pessoas fazendo tudo errado. E por isso eu achei melhor viver do meu jeito. Até eu achar a necessidade de voltar a orar, no mínimo, né? E aí eu comecei a ter mais conhecimento, até Deus se revelar para mim, com um jejum que foi muito simples. Mas Ele se revelou para mim porque Ele sabia a necessidade que eu ia ter. Ele aceitou o meu jejum, porque na verdade não é todo tipo de jejum que Deus aceita. Aquele jejum que não dói na sua carne, que você não está abrindo mão de algo que você realmente queira, que é do seu gosto e é lícito. Não é algo ilícito, é algo que lhe doa, é algo que não é pecado, mas eu abro mão para que Deus liberte um filho meu, para que Deus me ensine aquilo que eu não sei, para que Deus faça algo a meu favor, eu tenho que primeiro saber pedir, saber o que é um sacrifício. O que é um sacrifício humano? Que não é matar uma pessoa nem sacrificar animais. É eu abrir mão daquilo que me é lícito, para que Deus... O comer é pecado? É pecado. A gula é pecado. Mas se eu faço um jejum que não me dói na carne, Deus não recebe o jejum. Se eu faço um jejum e ao mesmo tempo eu sei que eu estou pecando, mas eu faço o jejum e estou pecando, não adianta fazer o jejum. Eu estou no jejum, mas eu estou falando mal da vida dos outros. Não adianta fazer o jejum, porque a pessoa está fazendo sabendo aquilo que está fazendo. Não é um sacrifício. Eu não abri mão de nada para que Deus fale comigo. Isso é um sacrifício no reino da luz, onde as pessoas das trevas, elas não sabem a respeito do Espírito. Elas só querem se dar bem nesse plano, nesse mundo aqui. E quando eles pensam, ainda assim, se eles pensarem no inferno, como eu já vi um pai de santo dizer, para que eu faço questão de ir para o céu? Eles não têm conhecimento a respeito do Espírito. Então ele acredita, eu agradei o Espírito, eu trabalhei para ele, eu fiz caridade, eu fiz oferenda, eu fiz tudo. Se Deus não quiser me botar no céu e eu for para o inferno, para ele não tem consciência. Ele não tem discernimento daquilo que fala, conhecimento do que fala. Por isso eles não têm medo. Como é que eu vou ter medo de algo que eu não sei, que eu não conheço? É por isso que ele serve o reino das trevas sem conhecimento algum daquilo que está praticando. Porque quando ele faz uma oferenda, ele vê o resultado daquilo que ele pediu. Então ele faz um trocadilho com o Espírito. Ele faz um trocadilho. Quem vive nas trevas faz um trocadilho com o Espírito. Não significa que ele não pague
as consequências do pecado dele. Não é à toa que minha mãe enterrou 10 filhos e não entende o que vive. E vive doente, não entende o que vive. Não tem o discernimento do Espírito. A pessoa não tem essa dimensão. Então eles não servem porque eles entendem sobre Satanás, eles têm os espíritos como espíritos bons. Se me ajudou, se eu consegui aquilo que eu queria. Geralmente, quando uma pessoa ela vai parar em uma religião de candomblé, na verdade, já tem algo armado na vida dela. E alguém que já puxa para ela achar que é um agir do espírito. Ela vai acreditando que aquele espírito está ajudando, onde era Deus. É Deus que está fazendo aquilo por ela. Mas é onde o bonito, o feio vai trabalhar para o bonito comer a fama. Então alguém chega lá e diz, vamos ali na casa de alguém, vamos ali no Pai de Santo, que eu sei que ele pode fazer isso com você. Assim é a jogada do reino das trevas. Ele já sabe como puxar aquela pessoa que não entende sobre o espírito, ele já sabe quem usar para levar ele para aquele caminho, para aquele sentido, para aquela crença. E ali ele vai passar a acreditar realmente que eu fazendo uma oferenda, eu fazendo um sacrifício, eu entrando numa religião, estudando sobre a cabala, estudando sobre a espiritualidade, vai ser melhor para mim do que eu não ter religião alguma. Né? Já que Deus, ele exige tanto. É assim que as pessoas dizem. O homem natural, ele pensa, como eu vou servir a Deus? Se a minha carne deseja o pecado. Porque foi assim que eu pensei, quando eu pensei no pecado. O único pecado que eu cometo eu nem ando nas portas falando mal da vida de ninguém, mas conversando com alguém a gente julga naturalmente, sem querer. Então, Deus me bote onde Ele quiser. Eu não consigo não pecar. Eu não consigo não beber minha cervejinha, né? Então, a gente natural, a gente não tem a dimensão sobre a espiritualidade e se rende sem conhecimento algum em religiosidade, onde a pessoa na religião, ela destrói. Ela é mais destruída e não entende. Porque ela passa a crer naquilo que Deus diz que não é para ela crer. Ela fica cega espiritual. A visão dela está no externo, onde o entendimento dela está morto. O entendimento do Espírito Santo. Por isso a Bíblia fala de 3 mortes. Que não é só a morte material. É a morte espiritual primeiro. Uma pessoa que ela é morta de espírito, ela não sabe por que adoece. Ela não sabe por que perde financeiramente. Então ela fica querendo aprender as coisas espirituais pelo que vê. Por esse motivo é que o espírito de Satanás ele conseguiu enganar a maioria dos seres humanos em religião. Porque Satanás ele sabe que o homem natural ele é guiado pelo olho da vista. É pelo olho da vista. Já Jesus ele veio ensinar a respeito do sacrifício do jejum, do retorno da lei do retorno, do poder da palavra, de espíritos malignos que possuem a mente dos pecadores. É dos pecadores. Por isso ele dizia para as pessoas que precisava de remédio eram os doentes. Então, se eles não eram doentes, não precisava. Né? Os religiosos, que já eram aqueles sepulcros caiados, que achavam que já tinha Deus pelo ter. Só pelo ter. Eu tendo, não preciso acreditar nesse Jesus aí. E o mundo que Deus disse que já era o jaz do maligno, Jesus não ia conseguir sobreviver muito tempo, já que ele não ia brigar espiritualmente. Ele não veio para brigar, ele dizia, eu não vim para brigar, eu não sou desse mundo. Se eu fosse desse mundo, ia ter quem brigue por mim. Mas como eu não sou desse mundo, eu sei que vou morrer e se entregou.
porque a missão dele era morrer na cruz. Satanás, ele não tinha intenção nenhuma que Jesus morresse na cruz. Ele usou Pedro para atrapalhar. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer em uma cruz. A intenção de Satanás era que Jesus passasse por mentiroso. Porque ele já tinha dito tudo, já tinha ensinado tudo. Então, se ele não morresse em uma cruz, ele ia passar por mentiroso. Então, Jesus, ele disse, se arreda, Satanás. Não venha você com seu papo, porque a minha missão é morrer na cruz. Quando Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai, nós não vamos deixar o Senhor morrer em uma cruz. Quer dizer, Satanás, ele não tinha intenção que Jesus morresse em uma cruz, para trazer uma verdade para as pessoas. Ele tentou ainda atrapalhar o plano de Deus, que era Jesus morrer em uma cruz, para ensinar aqueles que queriam acreditar no mundo espiritual. Quer dizer, se Jesus não morresse, ele já tinha ensinado, já tinha falado, já tinha dito tudo, ele ia passar por mentiroso. Cadê? Tudo que o homem ensinou, eu não vi. Não era a intenção de Satanás matar Jesus Cristo numa cruz. A intenção de Satanás sempre é, na vida das pessoas, é mentir, enganar, atrair com coisas boas. Com coisas boas. Por isso Satanás disse a Jesus, tu é filho de Deus e tá aí passando fome. Eu posso transformar essa pedra que está na tua mão aí em pão. Se Jesus não soubesse do mundo espiritual, tinha aceitado. Então transforma para mim que eu estou com fome. Então foi quando Jesus disse, eu não aceito, nem só de pão se vive o homem. Porque ele já era treinado no espírito. Então geralmente quem é cego espiritual, ele é atraído pelaquilo que lhe convém, aquilo que lhe agrada, aquilo que é uma mentira para a vida delas, porque elas se tornam cegas espirituais e não sabem o porquê perde, o porquê adoece, o porquê ela não consegue aquilo que ela mais quer. Isso é uma verdadeira espiritualidade. Isso é uma verdadeira espiritualidade. Quando uma pessoa ela perde financeiramente, ela também está perdendo sangue, porque sangue, suor também é sangue. É trabalho, é sacrifício. E mesmo assim as pessoas se renegam a aceitar Jesus como seu Salvador. Porque ela diz, quando eu morrer não vou levar nada, mas eu preciso do pecado. Eu preciso, eu não entendo sobre nada do que Deus diz. Então, no mínimo, eu acredito do meu jeito, em algum tipo de religião. É por isso que você vê tanta gente servindo a Exus, a espíritos. Não é porque ela sabe aquilo que ela está fazendo. Ela não sabe o que está fazendo. E ela ainda assim, ainda aceita perca financeira, perca de filho, perca de tudo, doença. Aceita tudo. Por ela não ter o discernimento. Que é a compreensão dos fatos. Quer dizer, se eu sou brasileiro e alguém fala que é rico na minha frente, eu penso que a pessoa está falando da riqueza. Onde lá, em outros costumes, é que gostoso. Quer dizer, eu não compreendo nem as coisas naturais do que eu vivo. Eu não compreendendo as coisas naturais do que eu vivo, como eu vou compreender as coisas espirituais? Foi isso que Jesus disse para os fariseus. Você não entende nem as coisas naturais, nem o que você está vendo você quer compreender. Você ignora com a sua soberba. Tudo que Jesus mais ignorou na terra não foi sobre o pecado. Foi sobre a soberba, a hipocrisia, as pessoas que fingiam saber aquilo que não sabem. Fingiam saber aquilo que não sabem. E até os próprios religiosos, que são do candomblé, eles são assim. Eles fingem saber, porque eles acreditaram no ensino que eles não têm nenhum tipo de entendimento a respeito do espírito.
E por isso eles sofrem, porque são cegos espirituais. E aonde mais dói na ferida de qualquer religioso, quando você fala, ele já se irrita, já fica com raiva e ele não entende. E assim o espírito vai dominando aquele conhecimento dele, porque ele quer aquilo que lhe agrada e que lhe convém. Ele quer aprender pelos olhos da vista, não nele. Para ele perder financeiramente, perder adoecendo, para ele tudo é normal. Tudo é normal. Porque quando ele pensa em ter que sair do pecado, em não poder pecar, ele já é algo que ele não consegue nem entender. Já foge do entendimento dele. Por isso Deus diz, por todavia que o pecador ele pensar assim, ele ainda não tem o entendimento. O pecador. Por quê? Porque ele não sabe o que é o amor, a paz, que é o que traz a saúde. Ele não tem esse discernimento, não sabe o que é o arrependimento, que o remorso é parecido. Quer dizer, Satanás ele copiou tudo. E Deus, porque Deus não quer escravos, Deus quer filhos, Deus quer pessoas que venham por amor, não pela dor. Deus deixa tudo muito bem claro. Mas a pessoa, por não entender, ela morre no pecado. Só por não entender. Não é porque ele serve a Satanás sabendo do que está fazendo. Eles não sabem. E quem está de fora diz que a pessoa está sabendo. Ele sabe. Ele sabe que são espíritos bons. Ele já não quer acreditar na Bíblia, que Deus diz que são espíritos imundos, espíritos de demônios, espíritos enganosos, que não existe, mas ele se transfigura e faz aquilo que agrada aquela pessoa e a pessoa fica ali, acreditando porque viu, naquilo que viu. Por isso é que essa luta, né, de religiosos, que o crente quer mostrar ao pecador as consequências do pecado e ele, por não ter esse entendimento, essa compreensão, esse discernimento, ele quer entender por ele e por ele não consegue. Por ele só ele não consegue. Se ele não buscar a Deus, sendo aquebrantado por Deus, ele já não consegue. Geralmente quem crê em Deus sem sofrimento é uma pessoa que já vem de criança, né? Criado na igreja, aprendendo a palavra e vendo na vida dos outros a lei do retorno. Aí sim ela passa a crer em Deus. Aí ela passa a crer. Mas quem vive no pecado, se não quer buscar a Deus nem sofrendo, veja que eles não têm esse discernimento. É por isso que o sangue ele tem tanto poder no mundo espiritual. Porque se eles não vissem algo mudar na vida deles, eles não vissem o agir do Espírito, como tinha tanta gente servindo a regras humanas, doutrinas humanas, sendo guiado por espíritos enganosos. Mas aí ele já não sabe porque adoece, porque perde financeiramente, por não saber, quando ele pensa na cachola dele, né? Ele não sabe, então ele diz, não tem como não pecar. Se eu já trago maldição dos meus pais, é melhor eu ficar aqui, né? Com meus orixás me servindo, me ajudando, do que eu sair da religião. Então veja que tem sentido na cabeça deles o sangue. O sangue, né? O que eles não têm é o sentido do sangue de Jesus, o poder da palavra. Como isso funciona? Então só Deus é que escolhe algumas pessoas através do coração. O sentido do coração daquela pessoa. Quando a pessoa é boa, Deus sempre usa alguém para ajudar aquela pessoa a ter esse entendimento até entrar no caminho certo, porque ela vivia nos caminhos errados já pela iniquidade da família, dos pais.
Porque geralmente o religioso ele vem de família religiosa, né? Pelo que eu vejo. Geralmente quando você vê um feiticeiro, na família já tinha feiticeiro. Não é do nada, né? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.